Olá pessoal, muito boa noite. Quinta-feira, 20 horas e 40 minutos. Vamos começar nossa aula aqui. E nessa aula de hoje nós abordaremos o assunto relativo à planimetria, certo? Então, planimetria, levantamento topográfico planimétrico. Veja que em aulas anteriores a gente já falou, né, a gente já conheceu aqui sobre aspectos sobre a altimetria, né, sobre o levantamento topográfico altimétrico. Isso em aulas anteriores, né, fizemos aqueles exercícios. Então não confunda com o conteúdo da aula de hoje, que é relativo à planimetria, certo? É o estudo da distribuição de pontos topográficos, vamos chamar assim, no plano, né? No plano, ou seja, na área que a gente estiver estudando. Perfeito. No primeiro slide, uma introdução geral aqui ao assunto de hoje. Durante o levantamento topográfico, normalmente são determinados pontos de apoio ao levantamento, né, que são pontos planimétricos, a chamada altimetria e a chamada planimetria, né, aplicado aí aos pontos topográficos. E a partir destes pontos são levantados os demais pontos que permitem representar a área que a gente está levantando. A primeira etapa pode ser chamada de estabelecimento do apoio topográfico e a segunda de levantamento de detalhes. Então, na primeira etapa, nós fazemos o que? A gente localiza a área que vai ser estudada, que vai ser trabalhada primeiro, a gente localiza onde está sendo feito esse trabalho, né? Então, esse é o primeiro, o que nós chamamos de apoio, né? Os pontos de apoio, tá? Que nós fazemos. Muito bem, no slide seguinte, a gente fala aqui sobre a NBR 13.133. Tá? Ela é uma norma brasileira, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, elaborou no ano de 1994, elaborou um roteiro, né, em que são explicados, em que são padronizado todos os procedimentos para fazer esse tipo de levantamento. Tá? É a chamada norma brasileira NBR 13.133. E aqui diz: os pontos de apoio são definidos como pontos convenientemente distribuídos que amarram ao terreno o levantamento topográfico e, por isso, devem ser materializados por estacas, piquetes, marcos de concreto, pinos de metal, tinta, dependendo da sua importância e permanência, tá certo? Então, é só aquele nosso trabalho, né, de piqueteamento, de fazer o estaqueamento dos pontos no terreno. A gente prepara o terreno dessa maneira e na carta topográfica nós localizamos devidamente, né, localizamos adequadamente aqueles pontos do nosso terreno. Perfeito? Então a figura aí é ilustrativa desse procedimento. A gente vê aí um ponto pintado, por exemplo, na calçada, um marco de concreto, chapas de identificação de pontos e assim por diante. Bom, cálculo de coordenadas na planimetria, aí no slide 3. Veja, nesta fase será detalhado o desenvolvimento necessário para a determinação das coordenadas planas, ou seja, as coordenadas x e y. De uma forma mais simples, pode-se dizer que a projeção em x é a representação da distância entre os dois vértices do alinhamento sobre o eixo da abscissa, e a projeção em y, a representação da mesma distância no eixo das ordenadas. Então, isso significa, portanto, essa forma de representar no plano, né, significa representar em duas dimensões. Quando a gente fala em plano, a gente está pensando imediatamente em dois eixos, né, um eixo x, eixo das abscissas, e um eixo y, eixo das ordenadas. Então essa é uma representação que nós chamamos de representação no ponto, tá? Que é para identificar a área, né, que a gente está trabalhando, né, numa carta topográfica, nessa chamada, como apresentado no slide 3, né, através do cálculo de coordenadas na planimetria.
tá? Perfeito? Bom, mais detalhes você tem no slide 3 sobre isso, né? É mostrado aí um azimuth do segmento AB, na linha vermelha aí, e portanto, mostrada a projeção desse azimuth com relação ao eixo X e com relação ao eixo Y. Perfeito? No slide seguinte, slide 4, é mostrado para nós exatamente como se faz isso no computador, tá? Então você tem uma poligonal, e aí nós entendemos aí um piquete, uma área de fazenda, de uma propriedade, que é representada no gráfico em dois eixos, né, num sistema de coordenadas x e y. Tá perfeito? Técnicas de levantamento planimétrica. No vídeo a seguir, a gente vai dar continuidade à aula a partir do slide 5, falando, portanto, de técnicas de levantamento planimétrico.